O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Quem escreveu isso foi Protágoras, um dos maiores representantes da filosofia sofista. E este é o tema da aula de Atividades Remotas 3 do Instituto Federal Catarinense, destinadas aos alunos de primeiro ano de ensino médio integrado. Muito bem. Então, vocês vão ter 3 ou 4 momentos aqui neste conjunto de atividades e de aula que se referem às atividades remotas 3. Primeiro, o professor Sérgio vai falar para vocês sobre o plano de atividades remotas 3 e em seguida aquele que é o documento de melhor e maior interesse de qualquer estudante do ensino médio integrado primeiro ano do IFC, que é o guia de atividades. Então o primeiro momento do vídeo é esse. O segundo momento do vídeo nós faremos uma revisão e uma retomada das atividades remotas 2 que foram destinadas aos filósofos pré-socráticos, aqueles que não vieram antes de Sócrates, mas pensavam diferente de Sócrates. Em seguida, a gente passa então aos sofistas e ao movimento socrático. E por último, faremos uma revisão aí dos momentos mais importantes desta aula e daquilo que vocês precisam fazer no calor, no aquecimento da casa de vocês. Beleza? Partimos então para o primeiro momento da aula. Deixa eu só passar o mouse aqui para outra tela. Passei o mouse, fechei a aula e vamos então ao plano de atividades. Plano de atividades, bem rapidamente, vou abrir o de Agropecuária 2020, recolhi a barra lateral, dei um zoom, maximizei, não, vamos tirar aqui a maximização. Vamos deixar aqui nesta tela. Bem rapidamente, este é aquele documento mais burocrático, então não vou me detalhar a ele. Só quero dizer para vocês que o professor está entrando na unidade 2 do plano de ensino. Na unidade 2, História da Filosofia. E nós temos, nessa atividade remota aqui, 2 ações. Primeiro, retomar os pré-socráticos, que nós já falamos na Atividades Remotas 2, e abordar os períodos da filosofia grega, sobretudo os sofistas. Então nós temos o objetivo aqui, conhecer criticamente os períodos da filosofia grega, seus principais representantes e suas áreas de investigação. Esse documento está postado lá no Siga da turma, das turmas. Basta vocês irem lá e recorrer ao documento se for necessário. Tem o link para um atendimento dia 5 de agosto, quarta-feira, no Meet. Está ali o link, às 10 da manhã. Tem o e-mail do professor Sérgio, tem as redes sociais do professor Sérgio para você tirar a sua dúvida, fazer o seu apontamento, enfim, está lá, estou à disposição sempre de vocês. Este é o Plano de Atividades Remotas 3. Vamos então àquele documento, que é o documento mais importante para todo e qualquer estudante que vai ter que fazer as atividades remotas 3, que é o Guia do Estudante, que está devidamente postado lá na turma do Siga. Então vamos abrir aqui e vamos, como diz o Jack, por partes. Recolhemos a barra e vamos lá. Primeira situação, deixa o professor tomar um mate aqui. Tá bem bom, hein? Então vamos lá. Primeiro de tudo, ver esta videoaula amanhã, conhecido por sexta-feira, 31 de julho, às 14 horas 30 minutos, no canal do professor Sérgio. Segundo, acesse a palestra O Pensamento dos Filósofos Sofistas, Protágoras, Górgias, etc. De um canal que eu
investiguei, analisei e vi que tem um conteúdo muito importante que chama-se Alimente o Cérebro. Então dei o like lá no canal, se for o caso, né? Porque para ajudar essa pessoa que está produzindo conteúdo para nós. O link está aqui, então vamos lá. Vocês vão ver a videoaula do professor Sérgio, esse que nos fala. Segundo, vão ver essa palestra aqui, que é mais ou menos 20 minutos, com conteúdo bastante interessante. E no terceiro momento, vai ter aqui, pesquise na internet a relação. Vou destacar essa palavra aqui, relação, entre retórica e política, demagogia e política, lisonja e política, parresia e política. Então não é para você investigar em separado política e retórica, não. Você vai tentar encontrar conteúdo na internet que relacionem esses conceitos. A retórica e política, demagogia e política, lisonja e política, parresia e política. Porque estes conteúdos têm total relação com o assunto do sofista. Depois, quando o professor estiver explicando o conteúdo, vocês vão entender o porquê. Em seguida, escreva até 5 linhas sobre cada um desses temas. Até 5 linhas, não mais do que isso. Senão nós vamos escrever um tratado de filosofia política grega. Após você escrever até 5 linhas sobre cada um desses temas relacionados, você vai produzir, ao final de tua pesquisa, escreva um texto de opinião sobre a relação política e verdade. Conteúdo relacionado ao tema dos sofistas e relacionado àquelas relações conceituais que eu mencionei acima. Então, ao final dessas atividades remotas 3, vocês terão que escrever, relatar a pesquisa sobre os conceitos e, ao final, fazer um texto de opinião. O texto de opinião precisa, enfim, argumentos, né? Argumentos sobre a relação política e verdade. Política e verdade. E, dito isto, a gente já está no campo da avaliação das atividades remotas 3, que serão as seguintes. Vocês vão acessar uma tarefa no Siga, que vai ter por nome Sofistas e a Política, e vão postar lá o trabalho de vocês. Lembrando que esse trabalho precisa estar sempre salvo em PDF, então eu já tive alguns problemas nas atividades remotas 2, de correção de trabalho que eu não consegui abrir, porque mandou num formato diferente, então preferencialmente em PDF. Ah, professor, eu tenho dificuldade de escrever no computador. Ah, professor, eu acesso a sua aula só pelo celular. Muito bem, tu vai lá no seu caderno, vai lá numa folha, faz o seu texto manuscrito, faz à mão e depois tira uma foto com uma boa resolução e posta lá no Siga, não há problemas. Então, se você não tem um computador para tu editar o texto, pode fazer muito bem à mão, né? O manuscrito. E por fim, há um material complementar que é de um outro canal, tem um vídeo lá chamado Sofistas para o Enem. Conteúdo bastante rico, bastante interessante, que vai dar ferramentas para você melhor entender o conteúdo da aula do professor Sérgio e vai dar para você ferramentas para você resolver o Enem daqui 2 anos e pouquinho, né? Afinal, queremos vocês em universidades públicas, em institutos federais fazendo suas graduações. E para isso é muito importante ir bem na prova do Enem, que tem filosofia. Aliás, o professor Sérgio está fazendo uma série de vídeos sobre questões que já caíram no Enem. Estão aí no meu canal. Enfim, na medida do tempo eu tenho gravado essas questões, que é a playlist, né? Filosofando com o Enem. Vocês vão lá, vocês vão encontrar questões
que já caiu no Enem com uma explicação breve desse que vos fala, o professor Sérgio. Então aproveitem também para fazer esse tipo de estudo. Porque filosofia cai no Enem e eu não quero que caia lágrimas dos meus estudantes na hora de resolver uma questão filosófica. Dito isso, vamos então ao segundo momento desta videoaula, que é exatamente a revisão de atividades remotas 2. Vou deixar aqui já aberta a aula, que depois eu já sigo direto para a aula com vocês. Revisão. Primeiro, antes de entrar propriamente dito na revisão do conteúdo, eu quero dizer que eu corrigi os trabalhos de vocês, a nota está lançada no SIGA, e, em geral, todos os alunos de ensino médio de primeiro ano, eles demonstraram alguma dificuldade na hora de fazer reflexões, de postar reflexões de cunho pessoal. Então, em filosofia é muito importante a capacidade reflexiva, a capacidade argumentativa. Então, por isso que o professor mudou um pouco a estratégia agora para atividades remotas 3. Vocês vão pesquisar os conceitos lá relacionados ao conteúdo, que é a demagogia, que é a retórica, que é a política. E depois vocês vão fazer o texto de opinião. O texto de opinião sempre implica em argumentos e reflexão. Ponto final, só para a gente retomar. Então, olha o SIGA, olha as notas, você entra em contato lá. Inclusive, eu fiz alguns comentários sobre alguns textos aqui, quando a gente voltar para o novo normal, que não existe, né? A gente conversa sobre isso. Revisão. Em atividades remotas 2, nós entramos já no tema de história da filosofia, com aqueles que são os primeiros filósofos da história do mundo ocidental, quais sejam eles os pré-socráticos. Professor, qual que era a grande questão dos pré-socráticos? Respondo, meu aluno. A pergunta de onde viemos. Ao tentar responder essa questão, de onde viemos, estes filósofos criaram ciência, criaram matemática, enfim, muito daquilo que nós temos que aprender no colégio é obra desses homens e mulheres, né, que viveram entre 700 a.C. e 500 a.C. Professor, por que os pré-socráticos, os filósofos surgiram no mundo? Se vocês forem lembrar, Atividades Remotas 2, o professor falou para vocês que surgiu a cidade, a polis grega, né? E ao surgir a cidade, a polis grega, seres humanos daquele tempo precisaram pensar na melhor forma de organizar a cidade, ou seja, criar regras, normas, leis que ordenassem as relações humanas no âmbito da cidade, da polis. Então, não bastava dizer, Deus me deu uma lei e eu vou aplicar aqui, né? Então, precisaram debater, discutir o surgimento da cidade e das leis, né? E com isso, o pensamento mítico, a mitologia foi sendo deixada para trás. Então, esses 200, 300 anos de história da filosofia marcam então o surgimento das ciências, né? Das ciências para o mundo ocidental. Professor, onde é que é o mundo ocidental? Ora, onde é que nós vivemos? Nós vivemos no Ocidente. Ah, professor, eu vivo na América Latina. Mas nós somos colonizados por europeus, por ocidentais. E nossa educação, a nossa política, os nossos ordenamentos jurídicos, eles são europeus. Por mais que a gente tente decolonizar, tente colocar o pensamento africano, o pensamento próprio aqui, a gente sempre esbarra na hegemonia do pensamento europeu, que nós chamamos de pensamento ocidental. Ponto final da revisão aqui. Vamos então ao conteúdo de Atividades Remotas 3, ao conteúdo. E vamos começar a falar então do período socrático. Período socrático. Professor, o que caracteriza o período socrático?
Vamos lá. Não quero saber de responder aquela pergunta de onde viemos. Não quero saber de responder aquela pergunta, mas eu quero saber quem é o ser humano. Quem é o homem? Por isso, a antropologia é muito importante aqui. Lembram da frase que o professor começou essa aula? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Esta é uma resposta à pergunta: quem é o homem? Lembram lá as 4 grandes questões de filosofia? Primeira e segunda aula do professor Sérgio em fevereiro, março, antes da pandemia, né? As 4 grandes questões. De onde viemos, para onde vamos, quem é o homem e o que é lícito fazer. Muito bem. O período socrático se dedica a 2 dessas questões. A primeira, quem é o homem? Então a gente encontra uma resposta ali no Protágoras, não Pitágoras, Protágoras. O homem é medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Outra grande questão a ser resolvida pelos filósofos que pertencem ao período socrático, entre eles os sofistas todos, Sócrates, o grande filósofo grego, Platão e Aristóteles, eles têm respostas a uma questão muito importante. O que é lícito fazer? O que devo fazer? E o que devo fazer tem a ver, então, com aquilo que Aristóteles falou, que é o bem maior. Né? O que eu devo fazer para ser feliz? Né? É o sumo bem, que Aristóteles chama, né? Que é a felicidade. Só que esse sumo bem, esta felicidade, ela não é uma busca somente solipsista, somente do indivíduo, somente do eu, mas ela é uma busca, segundo Aristóteles, que deve ser feita também no âmbito da polis, no âmbito coletivo. Por isso, a pergunta, o que eu devo fazer para ser feliz, o que é lícito fazer para ser feliz, inaugura 2 grandes áreas do conhecimento humano. Quais são essas áreas, professor Sérgio? Digo para vocês. Política, o que eu devo fazer para a minha comunidade ser feliz, para o bem comum da minha felicidade. E a ética, o que eu devo fazer, eu, pessoa, indivíduo, para que eu possa ser feliz. Então, nós temos a tentativa aqui de responder 2 grandes questões. Quem é o homem? Uma questão antropológica. E o que eu devo fazer para ser feliz? E o que eu devo fazer para que a minha comunidade também seja feliz? Então, nesse caso, se lá nos pré-socráticos nós tivemos o surgimento das ciências da natureza e das ciências exatas, hoje nós estamos com o nascimento das ciências humanas, meus queridos. Humanas, as humanidades. Ora, vou me dedicar agora então aos primeiros representantes do período socrático. Quem são eles, professor? Os sofistas. Tudo bem, o que é um sofista, né? Então, primeiro dado, sofistas inauguram o período socrático. E aí eu pergunto para vocês estão vendo a aula de um filósofo ou de um sofista? Será que vocês estão tendo uma aula com um filósofo ou com um sofista? Respondo para vocês. Vocês estão tendo uma aula com um sofista. Por quê? Sofista era todo aquele que recebia para ensinar. Então, eles são os primeiros professores. E por causa disso, muita gente critica os sofistas, porque eles não tinham uma relação de amizade com a sabedoria. Lembra do filósofo? O filósofo é um amigo da sabedoria. O sofista ele não é amigo da sabedoria desse ponto de vista. O sofista vive da sabedoria, ou seja, ele recebe para ensinar aquilo que a gente tem como sabedoria, como ciência, como verdade. Então, o sofista é qualquer um que pratique essa forma de sofia, que venda o seu conhecimento, né? Então, são os primeiros professores. Há muitas críticas sobre eles, a partir de Platão e de Aristóteles, que são tanto quanto infundadas.
Algumas vezes eles merecem as críticas, depois vocês vão entender por quê. E atende a necessidade de uma nova educação. Professor, qual que é essa nova educação? Lembra? Surgimento da cidade, surgimento da polis. Preciso criar leis, preciso organizar a vida política. Quem determina os objetivos, a melhor forma de organizar essa polis? É o bem-nascido? São os melhores? Ou são aqueles que conseguem ir à praça, à ágora, e convencer de que determinado assunto merece tal tratamento e não X tratamento? Então, a necessidade dessa nova educação é ensinar as pessoas a argumentar, defender um ponto de vista. Só que aí vem o problema. Bem aquilo que nós conhecemos por relativismo. Relativismo político, relativismo moral, relativismo científico, que é mais ou menos a frase do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Perguntem vocês, aonde está a verdade nessa situação? Aonde está a verdade? Está no objeto, por exemplo, aqui no chiclete? Ou está na minha capacidade de falar sobre chiclete? Com os sofistas a gente tem esse problema. Essa questão, melhor dizendo. Porque a verdade se desloca do objeto e vem na capacidade que a pessoa tem de falar sobre aquele objeto, argumentar sobre aquele objeto. Isso é muito importante para o comércio. Vamos pensar agora no século XXI. Quem que melhor convence a gente de que devemos consumir o produto X ou o produto Y? É o melhor vendedor, ou seja, aquele que é capaz de argumentar melhor, ou seja, usar melhor a retórica. Na política, a grande questão que está ali, as populações seguiam mais pelos argumentos de marketing político, e aqui tem até a questão das fake news, dos algoritmos de redes sociais que monitoram nossas intenções, que bombardeiam nós com conteúdos relacionados a determinada posição política. Então, aonde está a verdade na política? É o tema da redaçãozinha que vocês vão ter que fazer lá, do texto de opinião. A relação entre verdade e política. Que o professor é um grande problema filosófico para isso que vos fala. Eu escrevi um doutorado sobre a relação entre verdade e política. Se vocês quiserem acessar aí a minha tese, procurem. Mas essas são as questões que estão envoltas no sofista. Porque o homem é medida de todas as coisas. A verdade não se encontra mais nos objetos, lá no mundo das coisas, mas se encontra naquilo que eu posso dizer sobre a coisa, que eu posso convencer sobre a coisa. Por isso, eles atendem a essa nova necessidade. As leis não vêm de Deus, não vêm dos melhores, não vêm por natureza, mas eu preciso argumentar e defender um ponto de vista para que a sociedade seja melhor. Então, esses são os sofistas. Esse é a introdução aos sofistas, né? Vamos adiante, então, no conteúdo. Aqui, essa imagem é só para vocês entenderem que os sofistas não ensinavam numa escola, né? Como a gente conhece aí, que tem 40 alunos, 32 alunos, como é o meu caso, aí, todas as turmas com mais de 30 alunos. E eu ensino achando que todos vocês aprendem no mesmo tempo, com o mesmo método, estão sob as mesmas condições culturais e políticas e econômicas, e eu vou ali, explico e acho que todo mundo está igual. Não, o sofista ensinava individualmente, né? Ensinava individualmente, mas alto lá, só aqueles que tinham grana para poder pagar. Não tinha escola pública em Atenas, né, minha gente? Não tinha escola pública, como nós temos o IFC. Com muita qualidade, né? Mestres e doutores dando aula, laboratórios fenomenais, público, né? Gratuito para aqueles que estudam. Então, não tinha escola pública lá em Atenas, né? Então, o sofista ensinava individual e aquele que podia pagar. O contexto histórico é esse contexto de crise, né? De crise
de crise das oligarquias, das aristocracias, de uma democracia que também sempre está em crise, né? Então esse conflito de opiniões divergentes, que não é uma prerrogativa nossa, né? Que tem esquerdistas versus direitistas, mortandelas versus minions, enfim. Lá na Grécia Antiga também havia muito conflito e prevalecia o melhor argumento sempre, né? Então, Atenas também estava envolvida em muitas guerras, né? Se quiserem ler algum livro sobre guerras de Atenas, procurem aí a Guerra do Peloponeso, sobretudo, né? Bastante interessante. Mas, enfim, esse era o contexto de guerras e disputas de ideologias políticas. Com a crise da religião e dos mitos, é preciso, portanto, ter um sistema educativo racional que ensine aquelas coisas das ciências da natureza e das ciências exatas, dos pré-socráticos, é importante aquilo. E é importante também ensinar política, né? Então, tudo isso destinado à boa formação do cidadão. A boa formação do cidadão. E aí a gente sempre tem que explicar, né, quem era o cidadão ateniense. É o homem bem nascido, que não é idoso, nem é jovem, que não é escravo, que não é estrangeiro, etc. São essas pessoas, né? Os sofistas, portanto, substituem a educação conservadora, né, que era para os melhores, para a aristocracia, para os oligarcas, substitui a educação dos mitos, né, aquelas narrativas fantasiosas que nós já estudamos, e ensinam exatamente retórica, né, ensinam convencimento, a arte do convencimento. Então este também é o princípio educativo sofista. Muito importante, até os sofistas, a virtude política, que os gregos chamam de arete, era considerada herdada por natureza. Ou seja, se meu pai era um bom político, por natureza, haveria a tese que eu também seria um bom político. Os sofistas vão dizer a arete, essa virtude política, ela não é herdada por natureza. Ela não é herdada por natureza e nem dada pelos deuses. Mas qualquer pessoa pode praticar essa virtude política. Só com aquele detalhe, né? Desde que tenha um pouco de dinheiro para poder pagar. Mas com isso, a educação e o ensino dessa virtude política passa a ser democratizado, né? E a gente sabe que quando a gente vai para a democracia, o diálogo é muito importante, os argumentos são importantes, por isso a dialética, né, o confronto de ideias diferentes, o confronto com aquele que pensa diferente, que se comporta diferente, está lá dentro da democracia. Por isso eu costumo dizer, viver no regime democrático é como ser um avestruz, ou seja, você tem que digerir pedra. Por quê? Porque os que pensam diferente, as pessoas que são diferentes estão ali convivendo com você. Basta a gente olhar uma sala de aula nossa, né? A gente tem pessoas que chegam no seu SUV e tem pessoas que chegam a pé porque não tem carro ou não tem dinheiro para pagar o transporte público. Tem pessoas que defendem o Lula, tem pessoas que defendem o Bolsonaro, tem pessoas que são esquerdistas, outras que são direitistas, e nós temos que conviver. E temos que descobrir o que é melhor para nós, para conviver. Por isso a palavra, né, o ensino da retórica, ela é muito importante. E aí vem um grande problema. Tem gente que vai ser demagoga para convencer os outros, por isso é importante a relação demagogia e política. Tem gente que vai agradar aqueles que estão no poder para chegar ao poder, portanto a relação lisonja, né, a lisonja política. E tem gente que vai ser corajosa. Vai chegar e vai botar o dedo no olho do governante e vai falar a verdade, que são os parresiastas. Parresia, palavra grega que significa coragem de falar a verdade. Está lá no termo que vocês vão pesquisar. Então isso essa democracia, essa nova democracia instituída pelos sofistas tem todos estes problemas, todas essas questões.
Trouxe aqui uma imagem para ilustrar para vocês, né? Tem tantas figuras aqui que algumas eu nem sei quem são. Mas eu consigo identificar ali, por exemplo, um artista que pode participar da política. Eu vejo lá um sátiro lá em cima que pode participar da política. Eu vejo uma mulher ali que pode participar da política. Eu vejo alguém com uma orientação além do masculino e do feminino que pode participar da política. Eu vejo soldados que podem participar da política. Esta, então, é a novidade, a novidade sofista. A areté, ou seja, a virtude política, pode ser ensinada e aprendida para aqueles que têm capacidade de pagar por isso. E isso é um grande avanço no contexto da democracia ateniense do século IV a.C. É muito importante, então, essa questão. Então, por ensinar a virtude política, os sofistas eles são extremamente críticos, né, dos mitos, como a gente vai ver depois. Se opõe, então, aos pré-socráticos. Aqui embaixo tem as figuras, né? Um pré-socrático vai filosofar com a natureza, são os filósofos da natureza, né? Vai olhar um rio e vai dizer, o homem não se banha no mesmo rio duas vezes. Já o sofista, ele vai para o meio do povo, ele vai para o embate, ele vai ensinar lá como convencer, vai ensinar como ter sucesso na política. Então, com isso substituem a natureza, né? E colocam como principal tema da educação o tema da persuasão, ou seja, da retórica capaz de convencer. Por isso, já estou caminhando aqui para o final da aula, né? Mais de meia hora já. Meu Deus, estou cansado de falar e vocês cansados de ouvir, mas vamos lá. Então eram professores ambulantes, eles não pertenciam a um determinado território, a um determinado povo, a uma determinada etnia, mas eles iam onde que havia necessidade de formação política e as pessoas podiam pagar, né? Quem eram seus principais, vamos dizer assim, clientes ou alunos, né? Eram aqueles jovens que queriam ir para a política e precisavam passar por esse processo educacional, né? De aprender retórica, aprender a argumentar, para convencer de que a ideia dele é a melhor, a mais importante e que a assembleia, aqueles que se reuniam na Ágora, deveriam acatar. Então, por isso, já estou retomando aqui a principal importância dos sofistas, né? Eles vão ter que responder quem é o homem e vão ter que responder o que devemos fazer no plano individual para ser feliz e o que devemos fazer para fazer as melhores escolhas enquanto comunidade, enquanto polis, enquanto cidade, né? Então, por isso, a antropologia, a política e a ética que o professor falou antes, né? Os sofistas preferiam e ensinavam os seus discípulos a utilizar a arte da fala, que permitia provar o pró e contra a tese e a antitese contrária, né? E aqui está o relativismo. Porque quando eu digo que a verdade está na capacidade que eu tenho de falar, não existe verdade absoluta em política, não existe verdade absoluta em ciência, não existe verdade absoluta em ética, e a gente tem então instalado o relativismo. Quando a gente está... o relativismo político, religioso também. Isso tem dois lados. Um lado mais positivo, pelo menos dois lados, e um lado um pouco mais negativo. Por exemplo, quando a gente vai para a ciência, o relativismo epistemológico, por exemplo, a gente é capaz de ouvir gente argumentando, ou seja, usando a persuasão para dizer que a Terra é plana. Ou para dizer que tomar Ivomec, né? Eu vi até vídeos de pessoas tomando Ivomec, remédio de boi, um copinho de água, né? E dizendo que aquilo era legal. Então a gente cai nesse relativismo científico, né? Então a gente tem um problema aí muito sério, né? Problema muito sério. Mas por outro lado, eu posso relativizar teses absolutistas que poderiam trazer problemas, né? Se eu digo assim, todo poder emana de Deus, né? Como queria o Cabo Daciolo. Ora, aí eu já crio os que são enviados por Deus e os que são
contrários a isso, e eu me autorizo a eliminar aqueles que contrariam, então é a vontade de Deus. Então é o relativismo político também é importante, o relativismo ético. Vamos pensar assim, devemos ou não devemos julgar uma comunidade que mutila a genitália das meninas para elas não sentirem prazer sexual? Professor, está na tua cabeça? Não, existe. Será que é legítimo, é ético você mutilar a genitália de uma menina para ela não sentir prazer sexual, como fazem algumas comunidades do Congo? Creio que não, a gente tem que emitir um juízo, né? Então não é cada um por si, né? Um relativismo ético de que cada um define o que é bom para si e deu, né? Enfim, são várias questões que estão aí nesse relativismo ético que está implicado nos sofistas. Muito bem, aqui está o Protágoras, o autor da frase "O homem é medida de todas as coisas, que são enquanto não são. Seu propósito era formar um cidadão cuja vida plena era a vida pública." Muito bem, dito isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo relacionado, então já estou revisando aqui, relacionado ao período socrático, aquele período que se inaugura mais ou menos 400 a.C. Principais representantes são os sofistas. A grande questão deles é a antropologia, o conhecimento antropológico, a ética e a política, portanto, a área de humanidades. Outra questão muito importante desse conteúdo: os sofistas são considerados os primeiros professores do Ocidente por cobrarem pelos seus ensinamentos e, por isso mesmo, foram muito mal vistos pelos gregos do seu tempo. Há muitas críticas aos sofistas. Ponto final aqui na revisão do conteúdo. Revisão do que nós temos que fazer. Então, precisam ver esta videoaula do professor Sérgio, ver a palestra sobre os sofistas do canal que está no link, na descrição desse canal aqui, dessa videoaula. Vão ter que fazer a pesquisa sobre os temas lá, né? Demagogia e política, retórica e política, poesia e política, lisonja e política. Vão ter que fazer essa pesquisa e, ao final, produzir um texto de opinião sobre a relação verdade e política. Deverão postar até dia 9, 9, né? 9 de agosto, portanto domingo, conhecido como domingo, às 23h59, na tarefa do SIGA. Dito isso, aliás, tem atendimento lá deixa eu só pegar aqui no meu celular o calendário para me pegar bem certinho. Tem atendimento ao vivo com o professor do Meet. Exatamente, deixa eu pegar aqui, quarta-feira que vem, mais conhecido por, deixa eu pegar aqui meu calendário, quarta-feira que vem, mais conhecido por 5 de agosto, né? Às 10 da manhã, até às 11h30 estarei no Meet para atendimento, não é a aula, né? Então aqueles que estão com dificuldade de fazer o trabalho, não entenderam o conteúdo, não sabem muito bem como postar no SIGA, não sabem como fazer, tem uma dúvida, venha para o atendimento quarta-feira que vem, dia 5, às 10 da manhã, no link do Meet. Dito isso, meus queridos, façam sugestões, inclusive, para o professor, deem dicas e olhem os vídeos do Filosofando com o Enem. Abraço, até a próxima!